Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, venha iluminar o seu entendimento para que você saiba o que fazer, como escolher, como dar os seus passos adiante, se para a esquerda, se para a direita, porque você tem que ter uma opção, ou para um lado ou para o outro, no que diz respeito à sua vida. Por exemplo, nós falamos que aquilo que Salomão, a sabedoria que Deus lhe deu, para dizer que quem observa o vento, quem observa as circunstâncias, as dificuldades, os problemas, quem dá atenção, por exemplo, para as injustiças, para as mentiras, para os enganos, para tudo que existe de ruim neste mundo, claro, quem dá atenção para esse tipo de coisa nunca semeará, nunca semeará. Quem observa o vento nunca semeará. Quem observa as circunstâncias nunca semeará. Quem fica a olhar para a vida alheia, o que o outro tem, o que o vizinho tem ou deixa de ter, nunca semeará. Vai ficar sempre no mesmo lugar, confinado a olhar para os outros e não semear. E não semeando, não vai colher, obviamente. Então, quem observa o vento nunca semeará. As pessoas, infelizmente, tendem a ficar observando o que os outros fazem ou deixam de fazer. Então, você tem que tomar uma decisão. Se você olhar para si mesmo, observar a sua situação de acordo com o espelho da palavra de Deus, você vai ver que está perdendo tempo se ficar olhando para os ventos, as tempestades, para as circunstâncias. Você vai ficar parado e, obviamente, não vai colher os frutos. Se você toma a decisão de ir adiante, então que essa decisão seja conduzida pelo Espírito Santo, através da sua santa palavra. Deus nos deu a palavra dele. Assim como o pai, os pais que têm juízo, dão a orientação para os seus filhos. Se os filhos são obedientes, vão colher os frutos da obediência. Mas se os filhos são rebeldes, vão colher os frutos da rebeldia. Quem é culpado? A pessoa teve má sorte? É o destino dela sofrer? Ela veio a esse mundo para sofrer? Não. O culpado é ela, que tomou uma decisão errada, fez a escolha errada na sua vida. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, quando nós atentamos para as Sagradas Escrituras, nós estamos atentando para os conselhos do Eterno Pai. E Ele dá para os que ouvem a sua palavra e obedecem, estes são os que creem. Estes são os que creem. Então, quando a pessoa crê na palavra de Deus, quer dizer, ouve e pratica, então ela vai colher os frutos da obediência. Obviamente, ela vai traçar o seu futuro de acordo com a vontade do seu Pai e vai colher os bons frutos. Claro. Agora, se a pessoa ficar observando o que o outro fez, deixou de fazer, que está fazendo ou não fez, enfim, ficar olhando para a vida alheia, eu acho que eu tenho muito que ganhar quando eu fico observar a minha própria vida, não é? A observar bem quais são as minhas escolhas
escolhas a cada dia, se as minhas escolhas estão dentro do padrão da palavra de Deus, com certeza eu vou ser bem-aventurado. Não importa se venham criticar, se venham jogar pedra, se venham odiar, se venham praguejar, se venham fazer bruxaria, se venham ter inveja, se venham fazer injustiça. Não interessa nada disso, porque eu sei que eu estou fazendo o que é certo, de acordo com o Eterno Pai. Então, obrigatoriamente eu vou colher o que é certo, o que é justo. É assim que eu penso. Isso se chama fé com inteligência. Não é aquela fé que segue o coração. A fé que segue o coração é fanatismo. É a fé do fanatismo, que a pessoa faz as coisas às cegas. Não tem ideia, não tem visão do futuro. Mas quem segue a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, tem visão do futuro, porque sabe que a palavra de Deus não volta vazia, mas fará aquilo que dá prazer ao Pai. Então, é assim que nós entendemos. Nós vimos que tudo que o diabo quer, tudo que ele quer é que, nós vimos isso ontem, é que pelo menos por um pouco de tempo, uma fração de segundo, a pessoa venha se sujeitar à sua vontade. Só um pouquinho. Que foi o que fez a Eva, né, se sujeitou à palavra do diabo. Não foi o diabo que empurrou a fruta na sua boca, nem pegou para ela. Ele apenas trouxe uma palavra de dúvida, tentando desfazer a palavra de Deus. Olha, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Essa foi a sugestão que o diabo ofereceu a Eva. E a Eva, curiosamente, por si própria, pela sua própria vontade, pela sua própria escolha, aceitou provar do fruto. Ora, minha amiga e meu caro amigo, hoje nós temos uma humanidade rebelde, cruel, má, perversa, injusta, enfim. Por quê? Por causa do pecado lá no início de tudo. Deus continua colocando à nossa disposição os seus conselhos, as suas palavras, a sua direção. Jesus disse: aquele que ouve e pratica as minhas palavras é considerado como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E então vieram os rios, os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa. Ela não desabou. Vieram os ventos, aqueles ventos impetuosos, não aconteceu nada, porque a casa estava fundamentada, alicerçada sobre a rocha. A rocha aí simboliza Jesus. Quando a pessoa firma a sua vida na palavra do Senhor Jesus, então, chova ou faça sol, ela será bem-aventurada. Ela não depende de sorte, nem de destino. Quem crê em Deus, quem crê no Deus vivo, no Deus da Bíblia, a Bíblia Sagrada, não precisa de sorte, nem destino, nem precisa ficar preocupado com o seu futuro, porque o que está escrito é o que vai acontecer. A pessoa ouviu, praticou, então ela vai colher os frutos da obediência de forma natural, sem precisar forçar a barra, sem precisar de usar de mentira, de engano, sem precisar de usar de má fé.
Não, ela faz o que é certo, ela vai colher o que é certo. Agora, Jesus disse também, aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica é semelhante ao homem insensato. O insensato é aquele que não pensa, que toma atitude em cima da voz do coração, do sentimento, da emoção, do oba-oba. Jesus disse, então construiu sua casa sobre a areia. Quer dizer, houve uma construção rápida, não demorou tempo. Mas também quando vieram os ventos, as tempestades, e o rio bateu contra aquela casa, desabou, desapareceu. E foi grande a sua ruína. Então, Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu espírito. Deus nos deu espírito e nos deu alma. A alma para ser sensível. E o espírito para pensar, raciocinar, pesar, avaliar, para que então pudéssemos tomar a decisão certa. Agora, se a pessoa prefere pensar com o coração e tomar atitude na base da emoção, do sentimento, ela vai, ou melhor, está traçando o caminho do mal, do prejuízo. Por exemplo, a pessoa que quer ganhar dinheiro fácil, não quer trabalhar, quer ganhar dinheiro às custas dos outros. A pessoa que quer usufruir da sua esperteza para arrancar o produto da casa do vizinho. Então, é óbvio que essa pessoa vai sofrer as consequências, porque ninguém ficará impune, ninguém, absolutamente ninguém ficará imune das consequências daquilo que semear. Então, amiga e amigo, use a sua inteligência, use o seu racional, use o seu espírito. Pense como pensa o Espírito de Deus. Seja sensível à voz de Deus. Obedeça e você vai ser bem-aventurado. Você não vai precisar de sorte, você não vai precisar de ajuda de ninguém, você vai viver segundo a vontade de Deus, você vai ficar na dependência de Deus. Eu sei que falar isso é simples, entender tampouco é difícil, mas o difícil é neutralizar a voz do coração e seguir a voz da razão. Isso é que tem sido difícil. Infelizmente, o que a gente vai fazer? Deus deu o espírito, sabedoria para todo mundo. Deu inteligência, capacidade para raciocínio, para avaliar, pesar e etc. Para todo mundo. Agora, quem não quer usar, paciência. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta. Mas não se esqueça, Asaf, profeta Asaf, quase caiu, porque ficou observando a vida dos ímpios que prosperavam de forma usurpadora. E ele quase caiu, porque os ímpios supostamente estavam indo muito bem e ele, que era um homem fiel a Deus, leal, temente ao Senhor, ele não estava usufruindo os mesmos benefícios. Mas até que ele entrou no santuário do Altíssimo, até que ele entrou no Santo dos Santos, o altar, chegou no altar, e lá no altar resolveu os seus problemas. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a você, sua família, em nome do Senhor Jesus. Mas Ele vai abençoar
quando você obedecer a sua santa palavra. Deus não faz mágica, não se esqueça. Deus age de acordo com a sua palavra. A sua palavra. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.